alguma coisa por você, enfim, ou por algum familiar, ou por alguém que necessita. E, e aí eu acho que o meu convite para a gente, enquanto comunidade hoje, é isso, que a nossa forma de amar seja parecida com a forma que Jesus demonstrou amor, de sermos práticos e fazer, não de fazer porque eu preciso me dar inteiro por outro, talvez não assim, mas de prestar atenção na necessidade, de demonstrar esse afeto para além do que a gente geralmente fala, de eu te amo, tá, mas você ama, mas não demonstra? E aí esse amor demonstrado no prático, ele me lembra, não sei vocês, mas ele me lembra muito o amor de Deus, sabe? Que demonstra real, que tá ali preocupado. Porque para mim amor tem muito a ver com cuidado, sabe? E quando a gente cuida do outro é uma demonstração grandona assim do nosso afeto. Então, que a gente faça por quem a gente ama, o que der para fazer e por nós também, né? Que a gente se ame e cuide da gente, da forma que for possível. Infelizmente, a gente ainda, dentro da nossa estrutura capitalista, nem todo mundo consegue cuidar da cabeça e do corpo da forma que precisa, né? Mas que a gente se cuide, que a gente cuide de quem a gente ama, da forma mais prática que a gente puder, porque eu acho que talvez era assim que Jesus ia continuar fazendo, sabe? Cuidando da gente, fazendo por nós. Talvez ele ainda faça, e às vezes a gente não percebe. É isso. Vamos, vamos para a musiquinha? Vamos para as músicas, para o nosso louvor. Depois eu dou os recados, que agora são pouquinhos. E hoje, de música, a gente vai de Marcos e Ana, certo? Deixa eu ver. Ana Luísa, eu vi ela aqui, depois eu não vi mais. Cadê essa mulher? Que eu não tô Estou achando a aqui, carinha pessoal, dela só um aqui. minutinho que o notebook resolveu estar caindo do pedestal. Só um minuto, gente. Tá bom. Marcos, tá tudo certo aí? Que enquanto isso você dá tempinho pra Ana Luísa. Se tiver tudo certo pra tu, Tudo quase certo. A minha tá parada. quase. Porque não dá para resolver. Arrebentou a corda. Mas, Não creio. mas é bom que arrebentou uma corda que eu não sei usar, não sei tocar. Maravilhoso. Vai fazer diferença. É, Então vamos pro Marcos, enquanto isso a Ana Luísa resolve tá, ele tranquilo se precisar de mais alguma coisa. Pode ser? pode ser. Eu vou cantar uma música aqui que é. Caramba, fiquei tentando achar uma música para hoje, eu só consegui ver a divulgação que a gente fez no Instagram com o Pão Bonito, aí eu me lembrei dessa música, e era uma música que eu queria cantar para os nossos irmãos católicos, que eu sei que tem o Wallace aqui, eu falei que uma vez para ele quer tocar. Então é para você, Wallace, queridão. É assim, ó. Vai ficar parecendo rock and roll porque só tem 3 cordas aqui. Não é porque eu sou rock and roll, não. É do padre. É de um padre. É bonitinho mesmo. Rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui, botar só vou diminuir um pouquinho esse tamanho. Agora ficou melhor. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio
de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida. Eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar o seu pão, e por não dar o seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, eu já vi mais de um irmão e errei. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Acabar. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito, esse mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão. Ah, doeu. Que lindo! Mas, cara, Arrasou. Padre Zezinho ali, agora. Maravilhoso. Como diz Jussi, isso porque arrebentou a corda do violão. Ficou rock and roll. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Marcos. Obrigada. Ana, é com tu? Agora sim. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Depois do rock and roll do Marcos, vai ser mais uma baladinha aqui. Esse louvor, eu só sei trazer louvor, né? Eu só sei tocar algumas músicas, então o repertório vai ser um pouco limitado. Mas eu gosto muito dessa música porque ela me acalenta assim, de ansiedade. Eu sou ansiosa, procura coisas para acalmar a ansiedade, né? Mas é porque eu vejo,
já planejei tantas vezes o discurso de falar para Marcos, eu vou sair do louvor para mim não dar certo. Mas não tem nenhum motivo especial, além de fico muito ansiosa, fico muito nervosa, acho que vai ficar horrível e a gente se preocupa muito com umas coisas que não precisaria se preocupar. A gente só pudesse curtir o momento e aprender a viver com desconforto. É tudo questão de aprendendo todos os dias. O Marcos concorda e tocando. Se me tivesse arrebentado, eu ia falar, Marcos, já era. Mas tá tudo aqui, as cordas estão no lugar. O problema são as minhas ansiedades, mas com o tempo e olhando para Cristo, a gente crê que vai passar e haverão coisas melhores. Vamos lá. Estão ouvindo? Desculpa, eu esqueci. Esqueci de perguntar. Dá para ouvir o violão? O violão não sai de novo isso. Ai, perdão, gente. É o filtro, não pode esquecer o filtro. Pois é. Pronto. Saiu? Bora. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Como enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh, Deus, atraia-me para perto de ti. Esconda-me. 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 Oh, é isso, pessoal. Que trago um acalento para vocês e esperança de dias melhores. Beijo, beijo. Alguém assume aí, por favor? Alguém toma o meu posto? Porque o quê? Porque Dona Luísa, o quê? Tá. O que eu faço agora? Entendeu?
Ana, mesmo que tu pedir pra sair, não tem autorização, entendeu? Você vai ficar de banco, mas de banco ao reverso, que é ficar com nós. Então, cara, você sempre traz músicas muito reconfortantes, assim. Acho que é meu coração ansioso junto com o seu aí, sabe? Muito, muito obrigada. Não abandona nós, não. Quem que vai fazer essas palhaçadas? Só você, entendeu? Então, fica. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Não sairei. Ai, vamos. Não tem recado, né? Vamos lá. Recadinhos, recadinhos, porque o quê? Porque a igreja, né? A igreja tem que dar recado. Aí você finge que tem um telão na tua frente, passando os recados assim. O que que rola? Rola um monte de coisa nessa igreja, que nós quer deixar vocês presos aqui, que nem eu já falei, vocês já estão acostumados, enjoados de ouvir. A gente não quer que ninguém se desvie, que ninguém vá pro mundo, vá pro caminho do mal. Então a gente faz um montão de coisa, tem um monte de atividade. Eu vou falar o que que é? Não. Vocês vão receber aí em algum lugar, ou vocês vão ver no grupo. Se informa também, entendeu? Vocês estão querendo muita informação de mão beijada. Mentira. Vocês vão receber informação. Quem já é membro já está nos grupos, sabe das nossas atividades. Quem não, dá uma olhadinha, que vocês vão ver o que rola por aqui. Além de todas as atividades, o Marcos tá dando um spoiler aí. Marcos, meu nível de Libras é -5, filho. Não dá. É, você tá pedindo demais. Eu tô lutando aqui com 2 idiomas, amor. Você tá querendo mais um na minha cabeça? Não, não dá. Não faça isso. Então, a gente tem, além de todas as coisas que acontecem em paralelo, a gente tem culto, né? A gente tem culto todas as quintas, aqui na Garagem On, e também aos domingos. Nós temos no primeiro domingo do mês, que é este domingo, a gente tem ceia, é o nosso culto de domingo de manhã. Esse é só para membros ou eu tô maluca? Alguém me dá um sinal que eu não tô Só vendo. para membros. Exato. Nosso primeiro domingo, nosso culto de domingo, que é o primeiro domingo do mês, é um culto de manhã, só para membros. E os outros, todos os domingos, outros domingos, às 19 horas. 7 horas da noite. Isso, né? Não estou maluca. Também aqui no Garagem On, além das outras reuniões das garagens que tem presencial, né? Às vezes também os grupos que se reúnem presencialmente fazem reuniões online. A gente tem aí Garagem Rio, Mogi, Campinas, não sei como que tá o pessoal de Brasília, mas quem for de alguma outras dessas igrejas participa para além do nosso campinho virtual aqui. Informe-se também, já deve estar por dentro, a gente tem as outras reuniões. Beleza? Thaís, nesse sábado que a gente vai encerrar é bom, certo? Dessa última etapa? Dessa fase paulina aí. Acho que Thaís não está por aqui. Está transmitindo? Ou é aquela que está transmitindo? Você tá Não no sei. celular, acho que você não tá me vendo, eu tava fazendo joinha. Não. Ah, tá. É isso. Porque o quê? A câmera do meu computador não está funcionando. Então é isso. Sábado a gente tem agora finalzinho da bom, última aula, né? E, além disso, outro recadinho. Temos mais 2 aqui. A gente tem o nosso. Passa o recado do Pastor Rafa também, né? Campinas. Importante. Ação da Garagem de Campinas. A Igreja de Campinas faz ação social, né? Em uma comunidade, então, com alimento, tem às vezes brincadeiras, enfim, cada vez é uma atividade diferente. Essa já é na nova comunidade também, né? Isso. Então, quem puder contribuir para a ação da Garagem de Campinas, tá aí o Pix para doação. Quem responde sempre é a gente quando vocês mandam é a Lena. Então, quem puder contribuir, fica à vontade. Tem isso nos nossos grupos também, os valores, quanto que vai ficar essa ação, beleza? E, por último, o nosso Pix
geralzão da garagem. Porque o quê? A gente tá aqui pra se reunir, pra ver as caras bonitas, pra escutar musiquinha? Também, porque a gente é muito legal, a gente se ama, entendeu? Mas também é pra cuidar de quem precisa. E como a gente ainda não paga nem conta de luz, nem compra comida com abraço e amor de sentimento, tem que ser amor prático mesmo. Então, se você puder contribuir e quiser, fique à vontade. Esse é o Pix da garagem. Os valores que são arrecadados vão para quem precisa, então para as demandas que chegam, né? Como eu já disse, água, luz, alimentação, remédio, entre outras coisas. Então, quem puder contribuir, por favor, nos ajude a continuar cuidando dos nossos manos. Beleza? Eu acho que é só isso de recado, né? Acho que sim. Acho que não tem mais nada de recadinho para hoje. Então, pastora Thaís, tá contigo. Pode falar. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou transmitir aqui o texto que a gente vai ler. É a versão A Mensagem. Então, quem quiser ler aí em casa, tiver, pode abrir. Se não, pode acompanhar aqui na tela também. Aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, a gente vai ler um versículo e alguns versículos do capítulo, 15 e alguns do capítulo 16. E aí, só uma pequena introdução, antes da gente ler o texto de fato, eu queria lembrar, assim, que esse texto, essa história, né, enfim, foi vivenciada, foi escrita, foi lembrada por uma sociedade muito distante da nossa, assim, tanto geograficamente, temporalmente, culturalmente. Então, assim, de forma geral, eles tinham as mesmas dificuldades que nós, mas de forma específica, eles tinham outra visão de mundo, assim. Eles tinham medo de outras coisas, eles tinham desejo por outras coisas. E aí eu estou dizendo tudo isso para dizer que essa história não é sobre nós, tá? Assim, a gente não precisa ficar tenso com a leitura, achando que isso está falando da gente. Não tá, tá? Tá falando daquele povo. Enfim, é isso, beleza? Só esse pequeno adendo para a gente ficar na mesma página, para ninguém se apavorar, a gente vai com calma organizar os pensamentos juntos, tá? Versículo 26. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo os seus mandamentos, guardando as suas leis, então não atingirei vocês com a doença que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. E aí, capítulo 16 agora. No dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Porque o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a esse deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para o dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolherem, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram a nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: o Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga a toda a comunidade de Israel:
Aproximem-se do Eterno, ele ouviu as suas orações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto, e ali estava a glória de Deus visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles: ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão, um grifo aqui, à vontade. Assim entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manu, maná, que significa o que é isso, né? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para vocês comerem. E essas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo da sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos, mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais e nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles, até eu estou perdendo. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No 6º dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: o que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo do Eterno, assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado, e dessa vez o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: agora comam, este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas ao 7º dia, que é o sábado, ele não haverá alimento para colher esse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. Então o Eterno disse a Moisés: até quando vocês vão ignorar as minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado e não saiam no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná, que é o que é isso. E ele era esbranquiçado, parecido com uma semente de coentro, e o gosto era de bolacha com mel. Uma leitura um pouco longa, mas bem importante assim para a gente fazer a construção do nosso pensamento, né? De forma que o que a gente falar dá para a gente visitar no texto e confrontar. E como aqui na garagem a gente tem o costume de, no final, abrir para as falas, para os comentários, enfim, para a gente conversar e construir junto, eu acho importante ter essa leitura para a gente poder ter, enfim, substância, né, para poder conversar. E aí, o que acontece? Eu já falei aqui com vocês, em outras ocasiões, que os deuses, na antiguidade, em todas elas, assim, na Mesopotâmia, na antiga Suméria, no Egito, na Escandinávia, na Grécia, enfim, entre os indígenas americanos,
Todas as divindades, as principais divindades, elas estavam ligadas aos fenômenos da natureza. Então, vocês podem reparar que há uma semelhança que o principal deus de um panteão, geralmente é o deus do sol, e aí tem uma deusa que é a deusa da fertilidade, tem o deus que representa a vida, tem o deus que representa a chuva. E isso não é por acaso, né? Se a gente vive em um lugar, em uma sociedade agrícola, onde o nosso sustento, onde o nosso pão diário, onde a nossa sobrevivência depende de plantar e colher, ter uma boa plantação, uma boa colheita, nada mais justo, nada mais certo do que eu agradar, buscar por esses fenômenos da natureza, então invocá-los, querer que a chuva esteja a meu favor, porque eu também não posso ter chuva demais, senão vai estragar a plantação, mas eu também não posso ter de menos, senão vai ser uma seca, eu não vou conseguir plantar nada. E aí existem também ali algumas outras divindades também, né? A gente tem muitas culturas do deus da guerra, por exemplo, porque também, da mesma maneira, se eu vivo numa sociedade tribal, cara, eu preciso manter o meu território ali, sabe? Não tem polícia, não tem Ministério Público, não tem o Estado para manter o meu direito de propriedade privada, digamos assim, entre muitas aspas, tá? Então, é muito importante que eu tenha um Deus da guerra que esteja comigo quando for necessário eu defender meu território. Até aqui tudo bem? Todo mundo acompanhando o raciocínio? Beleza. O que a gente tem aqui nessa passagem é uma coisa diferente. Diferente disso que a gente falou até agora, né? A gente tem um Deus se manifestando a um povo de forma a ir além dessa dinâmica de criatura e criador, de humanidade e de Deus, aonde eu faço um sacrifício para ter uma boa colheita, aonde eu faço um sacrifício para ter fertilidade na minha família, eu ter muitos filhos, ter um clã forte e conseguir manter ali o meu território. O que a gente está vendo ali é uma divindade da antiguidade que está propondo para os seres humanos um acordo. Ele está propondo para os seres humanos um estatuto. Ele está propondo para aquele povo, para aquelas pessoas, um combinado. E a gente vê isso muito claro lá no versículo 26, voltei aqui para ler, do versículo 15, que ele fala: foi nesse momento que o Eterno fixou normas e regras e ali começou a pôr Israel em prova. Se vocês voltarem alguns capítulos, esse é o 15, se você voltar no 14, você vai ver que é a travessia do povo lá, que saiu fugido do Egito, o rei tinha deixado ir, o faraó tinha deixado ir, depois Deus endureceu o coração dele, ele ficou bravo e foi atrás. Então, depois que eles saem do Egito, que eles fazem a travessia, esse aqui é o primeiro momento que Deus fala com o povo, que Deus dá instruções ao povo, e que Deus explica ali qual que é o interesse dele naquele povo, naquele momento, enfim. E aí eu acho legal isso, que o Deus ali, ele não vai estabelecer normas e princípios, como diz no versículo, que estão ligadas a essa dinâmica de adoração, assim, de me ofereçam sacrifícios. Sabe aquela coisa meio Deuteronômio Levítico? Me ofereça um cordeiro tal, com tais características, mate desse jeito. Não é isso. As regras que Deus está estabelecendo aqui são essas regras que a gente viu ali. Tipo, ó, vai ter maná, você vai recolher o suficiente para você e para sua família. Não adianta guardar, porque vai estragar. No sábado não vai ter maná, então recolhe na sexta-feira. E no sábado fica em casa, aproveita o dia do descanso. Eram essas as instruções. E se você não está convencido disso, rola a sua Bíblia aí até o capítulo 20, e você vai ver que, cronologicamente, apenas no capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Apenas no 20. 4 capítulos depois. Então, as leis e normas que Deus está estabelecendo ali, e que Ele está pondo o povo à prova, não é não matarás, não roubarás, não adulterarás. Menos ainda aquelas 1 milhão de leis de Levítico
que também cronologicamente só vão ser estabelecidas lá na frente. As leis que Deus está pondo à prova aqui são essas que a gente vê aqui. Ó, é isso. Bora fazer um acordo aqui entre eu e vocês? Vocês não vão precisar fazer sacrifício para ter comida, como os outros povos fazem. Não precisa sacrificar animal, não precisa sacrificar criança, não precisa fazer nada. Eu vou prover a comida para vocês. Então, eles pediram carne especificamente. Deus falou, tá, à noite vocês vão comer codorna. E de manhã vocês vão comer pão à vontade. Então, assim, essa era a proposta de Deus, era o acordo que Deus estava estabelecendo com aquele povo. E em troca, Deus pedia a obediência, que era isso, ó, pega o que for suficiente para você, no sábado você descansa. E não adianta botar olho gordo, que o negócio vai estragar, vai feder, sua tenda vai ficar horrível, você não vai conseguir nem ficar lá dentro. Pronto. E aí, eu quero trazer uma questão meio polêmica, assim, para vocês, no sentido de que Deus estava propondo um acordo. E ninguém, nunca, em momento nenhum, é obrigado a aceitar nenhum acordo. Por exemplo, quando você vai casar, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, você vai ter um relacionamento monogâmico. Ninguém faz isso. E aí, às vezes, a pessoa se sente tentada, e aí ela fala assim, mas é que eu não sou monogâmico. Tá, mas quando você casou, o que você acordou lá com a pessoa? Você ia ser monogâmico? Então, o que vai interessar aqui é o acordo. Alguém te obrigou? Não. Você aceitou por livre e espontânea vontade, naquele momento era interessante para você e você quis. Então, por favor, vamos embora aí no acordo, até que, enfim, o acordo seja desfeito por força do universo. Esse exemplo cabe completamente aqui. Deus traz esse estatuto, traz esse elemento do acordo, né? Vamos fazer um acordo aqui entre nós. Vocês vão ter pão, vocês vão ter carne, vocês vão ter água, vocês vão ter o que for preciso. Não precisa fazer adoração lá, não precisa fazer ritual. Até esse momento não tinha, mas eu vou propor para vocês um estilo de vida que é viva com o que você precisa, sustente lá sua casa, sua família, e um dia na semana você vai descansar. Pronto, tá posto. Essa era a proposta de Deus. Vocês vão reparar que lá, Deus, inclusive, faz essa proposta porque o povo estava reclamando de não ter comida. E aí Deus fala, tá bom, vocês querem comida? Vou atender o que vocês querem. Aí, beleza. O que acontece? Qual que foi a resposta do povo em relação a esse acordo? Desobediência. Não, Deus falou assim, eu vou colocar aqui a prova para ver se eles são capazes de obedecer o que eu estou estabelecendo. Não foram capazes. Era para colher o sol suficiente? Não era para guardar para amanhã? Guardaram. Não era para sair para procurar no sábado? Saíram. Tanto que o Moisés, ele fica bravo. E ele fala, mano, eu já estou perdendo a paciência com vocês. Dá para vocês só seguirem o acordo? Dá para vocês só fazerem um combinado? Sabe? Não é difícil. E aí, eu sei que essa palavra obediência, ela tem uma carga bem ruim para a gente, porque a gente sempre viveu em sistemas muito legalistas, mas não apenas legalistas, onde a lei privilegiava alguns e prejudicava outros. Então, até quando a lei era boa, ela não servia a todos de maneira igual. Então, eu compreendo que o conceito de desobediência, talvez ele até tenha um sentido político para nós. Só que quando a gente está falando de desobediência aqui nesse contexto, essa desobediência desse povo, ela caracterizava uma desobediência muito específica. Quando eles desobedeceram, né, tipo, saíram no sábado, foram pegar maná, esconderam maná, guardaram maná, eles estavam se revelando pessoas traidoras do pacto, pessoas desonestas, pessoas infiéis, imaturas, porque não eram capazes de cumprir a palavra, não eram capazes de cumprir com o que se comprometeram, desleais e principalmente irresponsáveis. E aí eu pergunto assim para vocês, eles estavam sendo desleais com Deus? Não, porque para Deus não mudou nada. Mas eles estavam ferindo o pacto.
estavam sendo desleais ao pacto. E aí você vai falar, tá, grande coisa, né? Você não acabou de falar que aí o pacto pode se desfazer, enfim, quando for interessante as partes? Sim. Mas a instauração daquele pacto, ali naquele contexto, ela estava diretamente ligada a uma ideia de justiça social, de distribuição de renda, de distribuição de alimentação. E quando a pessoa queria guardar a comida para o dia seguinte, não é que ela não estava confiando que Deus ia prover. Vamos desromantizar o negócio? Não é que ela não estava confiando em Deus. Ela queria levar uma vantagem ali. Ela queria se garantir. Ela queria se promover. Só que se o vizinho dela comeu um jarro e foi suficiente, por que para ele não foi? Se o próprio texto disse que teve gente que pegou mais, teve gente que pegou menos, mas que para cada um foi suficiente aquela medida. Imagina que a gente tem um acordo, ó, eu e o Marcos. Marcos, dia de sábado a gente não vai sair para pegar o maná. Aí a gente fala, tem um acordo? Temos. Aí eu espero o Marcos virar para o outro lado, eu vou correndo e pego lá uma quantidadinha para mim. O que eu estou fazendo? Me demonstrando uma pessoa desonesta, imatura, irresponsável, zoiuda. Você sabe como minha mãe chama isso? Morto de fome. Aquela pessoa que quer tudo, que dá um zoião, nem consegue comer, nem consegue carregar. Aqui, ela fala assim, né, que, enfim, come com os olhos, né? A pessoa vê, deseja e ela quer ter mais do que ela pode ter. Então, vocês percebem, gente, que quando o pessoal era desobediente nesse contexto, eles estavam diretamente ferindo a comunidade? Eles estavam diretamente ferindo ali o acordo que aquela população tinha? Você percebe que eles não estavam sendo desonestos com Deus ou com o acordo, simplesmente como eu coloquei, mas como eles estavam sendo desonestos com a coletividade? Isso é muito sério. Porque leva essa ideia de obediência para um outro patamar. Não é só que, eu não posso fazer. Não. Quando você faz isso, cara, você está ferindo a nossa comunidade. Você tá traindo a nossa confiança. A gente tinha um acordo, eu estava confiando em você. Aqui a gente não tem polícia, aqui a gente não tem poder legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, não. Aqui o que vale é a nossa palavra, é o nosso acordo. E aí a gente precisa ser adulto, sabe? E bancar o que a gente fala. Como eu falei, ninguém obrigou a entrar no acordo. Se entrou no acordo, poxa, honra então o negócio, entendeu? Não é uma questão assim das falhas cotidianas que a gente tem, que todo mundo tem. Isso é nosso, né? Enfim. Mas é uma maldade pensada, sabe? É uma intenção de passar a perna no outro, é uma intenção de puxar o tapete do outro, de passar o outro para trás, de levar vantagem, de sair como bonito e de garantir mais comida para minha família do que para a família do outro, entendeu? Fora a ideia de trabalhar igual um desesperado, sendo que Deus falou, poxa, eu dei um dia para vocês, o sábado santo. Vocês só pensam em comer, vocês só pensam em ir atrás, colher o maná, fazer pão, fazer... Poxa, descansa, relaxa, né? Isso que eu falei no começo. Poxa, relaxa, meu, vamos com calma. Então, assim, o que mais me deixa triste, preocupada, num sentido eufórico nessa história, é que Deus ali, ele estava inaugurando uma coisa completamente nova no meio daquele povo, sabe? Que é esse acordo entre Deus e um ser humano, entre Deus e uma pessoa. Deus não pediu a religiosidade, sabe? Deus não pediu os rituais, Deus não estabeleceu as regras de pureza, Deus não tinha pedido para eles abandonarem os deuses egípcios, Deus não tinha pedido pureza cultural, nada. Deus falou, come o que te pertence e não cresce o olho no do outro, não queira levar vantagem sobre o outro. Isso é inédito ou não é? Porque os outros deuses estavam pedindo sacrifício de criança.
Porque as outras pessoas estavam ali preocupadas em plantar e colher, e se a colheita não desse certo, ele estava lascado. E aquele povo estava tendo codorna e pão à vontade. Então, olha só que coisa maluca. A galera estava experimentando uma experiência autêntica, original, só que o egoísmo do seu coração, o zóio grande, como diz minha mãe, estava impedindo aquelas pessoas de experimentarem aquela experiência nova, uma experiência de amor, uma experiência de providência, uma experiência de confiança, porque eu só faço acordo com quem eu confio. Inclusive, se alguém quebra o acordo comigo, é muito difícil restabelecer a conexão, porque eu sou do signo de água. Mas é isso, entende? Então, galera, queria deixar essa mensagem aqui para vocês, ouvir vocês também a esse respeito. Agradeço muito e bora conversar. Ai, então, bora lá, meu povo. Pastora Thaís, obrigada pela palavra. A minha um pouquinho ansiosa se manteve quieta, mas a cabecinha lembrou de tanta coisa, menina. Ainda esses irmãos ficam fazendo comentário que eu lembro de mais coisa ainda. Olha isso. Quanta coisa, não é mesmo? Gente, bom, acho que aqui eu já tinha perguntado, é só gente da casa, mas para quem não for, depois da palavra, a gente costuma abrir para trocar uma ideia, para conversar. O que que você pensou? Como que essa mensagem te tocou? Então tá aberto, só levantar a mãozinha, a gente vai chamando pela ordem. E só lembrando, para que sejamos breves na nossa fala, né? 2 a 3 minutos, mais ou menos, para a gente ter uma noção, para dar tempo de que todo mundo que queira falar possa falar, tá bom? Vamos começar então. Rapidinho, Kel, pode Luiz, encerrar a gravação, por favor? verdade, obrigada, Thaís. Luiz,